Saudações em Cristo a você, meu prezado amigo e irmão. Vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor. Estamos vivendo o final de um ano e é bom que nós reflitamos um pouco sobre a palavra do Senhor. No livro do Salmo, capítulo 11, está escrito, Salmo 90, capítulo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós não podemos ser como os animais. Nós temos que contar o nosso tempo. Fazer algumas perguntas. De onde vem, para onde vou, quando vou, por que vim, o que será depois de tudo isso aqui? Às vezes as pessoas vivem como se não tivesse que preocupar com isso. Mas nós temos tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de abraçar, de desprezar. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. E que Deus criou, Deus os meses, os dias e os meses do ano para contar dos tempos. Eu tenho aqui um escrito no livro, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, falando do primeiro dia. No princípio criou Deus o céu da terra, e a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. No princípio criou Deus. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas. Não havia luz. É o que a Bíblia nos apresenta. Às vezes a pessoa nós nascemos vendo o sol brilhar e achamos que o sol sempre brilhou. Mas a Bíblia não afirma assim. Assim como as pessoas que comiam maná 40 anos nasciam comendo maná e às vezes até morria comendo maná, mas achava que era obra do acaso, e o maná foi uma bênção dada por Deus que durou 40 anos. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Normalmente tudo que tem começo tem fim. Eu achava que a Terra era infinita, e agora já dá para ver que a Terra é pequena em relação àquilo que a gente esperava. Às vezes nós achamos que a água é infinitamente, são 3 partes de água, 1/3 de água. É claro que a água não acaba, mas ela fica poluída. E já vivemos essa cobrança por a escassez de água. Tudo tem limite. Tudo tem fim. Tarde e manhã, o dia primeiro. Nós estamos aqui no final de mais um ano de vida. Só para nós ter uma ideia e fechar esse entendimento, no livro de João, no capítulo 6, a Bíblia fala do último dia. Nós temos o primeiro dia, no livro do Gênesis, no princípio, e temos o último dia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 3 versos nós vamos encontrar aqui. Livro de João, capítulo 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Último dia. Verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. E ainda o verso 44.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. O último dia. Tem uma música que diz: porque eu sei que o sol vai voltar outra vez. Nós esperamos o sol voltar outra vez, esperamos outro ano, mais outro ano, mas tudo tem um fim. E nós estamos vivendo mais um tempo, mais um ano está se passando. Eu vou mostrar para você, na Bíblia, meu amigo, como que a Bíblia mostra o que é um ciclo, um fechamento. Nós estamos pegando o primeiro e o último. É como se pegasse as duas pontas e amarrar. Eu tenho aqui na Bíblia, ainda no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 31, a Bíblia diz bem assim: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Deus fez todas as coisas no sexto dia, e ele disse que era tudo muito bom. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia diz que Deus fará todas as coisas novamente. Veja essa conclusão, esse fechamento que a Bíblia nos apresenta. Aqui falando do capítulo 21, João, na visão que teve, viu novos céus e uma nova terra, né? Eu vi a grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque estas primeiras coisas serão passadas. Essas primeiras coisas, esse sofrimento que o mundo passa, essa agonia, serão passados. Já ficará coisa do passado. Mas no verso 5 ele diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia fala de recriar tudo outra vez. No livro do profeta Isaías, no Apocalipse, no Salmos 37. E os justos herdarão a terra e virão para sempre, quanto a mim não fará mais memória. Rime o tempo de maneira que alcanceis um coração sábio. O tempo pode ser contado de várias formas. A pessoa às vezes só acha que o tempo vai passar para ele quando ele envelhecer, e aí ele é jovem e diz: eu tenho muito tempo ainda. Mas a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais venham dizer: não tem mais alegria, não tem contentamento. Lembra-te do teu Criador. A Bíblia, ela diz que fará tudo feito outra vez, inclusive nós seres humanos. A Bíblia diz que seremos uma nova criatura. Quando João diz: viu novos céus, a nova terra, e que tudo isso aqui era passado, ao mesmo tempo Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. Haverá novos céus, nova terra, como disse Pedro. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. O jovem acha que vai viver muito, e ele diz: bom, eu posso folgar porque eu vou viver muito. Mas quem garante que o nosso tempo não está passando? Quantas pessoas estão partindo sem Cristo nessas festanças, nesses dias de bebedeira, nesses dias de alegria, e que é bom visitar a família. Quem não gosta de visitar a família? Final de ano, de férias, alegria. Mas quantas pessoas estão perdendo suas vidas? E aí depois sobra somente um velório. E aí depois só sobra uma reunião. E nessa reunião estará lá o padre, ou o pastor, ou o espírita, ou quem quer que seja, e ele vai dizer que Deus a tenha, partiu daqui para um lugar melhor. Coisa que ele às vezes nunca teve a curiosidade de saber se existe vida após a morte, se existe outro lugar, e se existe salvação. Mas o tempo dele passou. Remi o tempo, administrai vosso tempo, de maneira que alcanceis um coração sábio. Nós temos que trabalhar como se nunca morresse, estar preparado como se morresse hoje. Este é o meu lema. Trabalhar como se nunca morresse. Vamos trabalhar, vamos lutar. Mas devemos estar preparados como se nunca morresse.
É como aquele que paga um seguro de um bem importante. Ele paga um seguro porque o dia que o ladrão levar, ele vai ressarcir perante a seguradora e vai trazer seu bem de volta. Será que nós estamos cuidando da nossa vida? Será que nós estamos em dia? Remi o tempo de maneira que alcanceis um coração sábio. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, e eu ressuscitarei no último dia. Quando a Bíblia está falando, eis que faço nova todas as coisas, é bom nós entender que vai começar outra vez. Eis que faço nova todas as coisas. Vai começar outra vez. A Bíblia fala do grande dia do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Um dia como nunca houve, que nunca mais vai acontecer. O dia do fim, o dia que fecha este mundo. O dia que encerra o sistema de governo humano para que venha o reino de Deus. Como está escrito no livro do Apocalipse, que todos os reinos do mundo serão entregues ao nosso Senhor. Nós sabemos, meu prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, que os dias são difíceis. Uma das coisas que eu tenho comentado sempre com meus amigos, aqueles que eu tenho comunicado, é que nem os nossos governantes falam a verdade para nós entender. Você sabia que a ilusão de que nós temos um futuro, ele não existe mais? As pessoas estudavam, trabalhavam, sempre dizendo assim, vamos trabalhar para ter, vamos estudar para ser. Não haverá mais emprego. Eu acho que a ficha não cai. Eu não sou do começo do mundo, mas o trabalho no campo oferecia emprego para todo mundo. Mas hoje as máquinas tomaram conta. Não há mais espaço para o agricultor, aquele que trabalhava no campo, um só faz o trabalho de 100, 200 pessoas. O trabalho do café, o trabalho do algodão, o trabalho do tomate, o trabalho do repolho, o trabalho da cana, onde ocupava milhares de pessoas trabalhando. Não tem mais. As pessoas se formam. Quantos doutores estão se formando, os professores? E não há mais espaço. O mundo chega ao seu fim. O fim ele chega de todas as formas. Nós morremos antes, às vezes, do tempo combinado, nós aguardamos que ia viver 70, 80, 90 anos. E às vezes nós morremos muito cedo. Mas ainda tem, falando do tempo do fim, estou falando aqui do tempo do fim, o tempo nosso aqui, e o tempo tem que ser redimido. Remi o tempo de maneira que alcanceis um coração sábio. A Bíblia fala que Deus fará novas as coisas. Tudo outra vez. Mas este tempo está correndo. Não haverá mais esperança. Não tem mais espaço. O mundo já vai chegando, passando de 8 bilhões de pessoas. Não haverá mais espaço. Há uma ilusão, uma utopia de que as pessoas estão tendo futuro, trabalhando para o futuro. As massas estão se juntando e nós estamos vendo que tudo se culmina como uma pirâmide. Um final. Esse tempo que nós estamos chegando é um tempo que nós precisamos meditar muito sobre a palavra de Deus. Não haverá mais tempo. Houve o primeiro dia e o último dia. E eu ressuscitarei no último dia. E o dia da ressurreição está próximo. O último dia do homem aqui na terra. Estamos aguardando o novo céus e a nova terra que a Bíblia fala lá no Apocalipse. Viu novos céus e a nova terra, onde não haverá mais pranto e nem dor, onde estas primeiras coisas serão passadas. Quando tudo começar outra vez, todos convergem nesse mesmo entendimento. Tudo vai começar outra vez. Que Deus te abençoe. Você tenha aí um final de ano cheio de paz, alegria. E que não esqueça que nós temos um encontro marcado com o Senhor.